Olá a todos do portal DI Regional e do Jornal Diário do Iguaçu. Hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro, recebemos aqui o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, para fazer uma avaliação, né, prefeito, dos seus 5 anos de mandato. Primeiro, só para lembrar, né, o senhor assumiu em dezembro de 2015, né, na renúncia do então prefeito José Caramori, governou no ano de 2016, quando concorreu e foi eleito prefeito, né, e agora ficou 4 anos, o seu mandato encerra no dia 31 de dezembro. Então, assim, eu queria primeiro, para a gente começar a conversa, que o senhor fizesse uma avaliação desses 5 anos como prefeito de Chapecó. Ô, Bruno, é uma alegria estar aqui, poder estar falando com todos e dizer que, efetivamente, eu me preparei para 2016 no sentido de nós fazermos uma grande mobilização das pessoas, né? Então, lá no ano 2016, nós fizemos ouvindo o nosso bairro, que nós circulamos por todas as comunidades do interior e da cidade, e fomos coletando as prioridades de cada comunidade, fizemos a aproximação do governo, me apresentei como prefeito, né, na época, preparando o ano do centenário, e eu acho que aí foi um grande passo que a gente deu, entendeu? Porque nós nos aproximamos das pessoas e colhemos os sentimentos de cada uma das regiões, sejam elas urbanas, os 50 bairros nós tivemos, e as 22 comunidades do interior. Então, no ano de 2016, junto com o pleito eleitoral, também nós fizemos essa coleta, vamos dizer assim, de preferências, né, de necessidades, ouvindo as comunidades, extraindo as pessoas delas e das comunidades o que elas esperavam dos 100 anos de Chapecó, né? Então, 2016 foi isso, passamos pela eleição, como tu falasse, tivemos uma boa eleição, e aí nós começamos, em 2017, fazer o que eu chamei de mutirão, né, de projetos, busca de recursos, e começamos, efetivamente, a preparar os 4 anos de execução. O que nós tivemos de atrapalho no meio disso foi a pandemia, né? Porque, efetivamente, nós fomos buscar o maior número de recursos possíveis, já no governo Bolsonaro, já com uma articulação forte lá no Planalto, junto com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, e já também uma articulação forte de aproximação ao governo do Estado, que também nos disponibilizou, já no primeiro ano, 25 milhões para que a gente pudesse realizar um dos sonhos nossos, que era o contorno extremo-oeste. Então, o resumo, se eu posso te dizer assim, do governo, foi um governo que se planejou no primeiro ano e começou a execução, busca de recursos, projetos, licenciamento ambiental, durante os 4 anos e chegando no último ano, porque verdadeiramente, se não tivesse a pandemia, nós haveríamos estar entregando muito mais ações que nós entregamos. Mas, mesmo assim, as ações e as obras e esse parque de obras que Chapecó está em todos os bairros, o maior pacote de obras, 25 grandes obras, 144 milhões de reais andando, 109 quilômetros de asfalto espalhados em todos os cantos e recantos de Chapecó, inclusive no interior, porque nós estamos fazendo a pavimentação, terminamos a pavimentação numa parceria com a iniciativa privada lá na linha Campinas, estamos numa pavimentação de pedra irregular lá na nossa trilha do Pitoco, no São José do Capinzal, estamos ampliando e chegando, abrindo e fazendo nosso contorno extremo-oeste, ou seja, e também na área urbana, né, trazendo obras em todos os bairros. Eu cito algumas, né, como, por exemplo, a Praça da Família, que tem um viés muito mais do que uma praça. A Praça da Família resolveu um problema ambiental de alagamentos, trouxe uma autoestima para uma região que tinha uma baixa estima, né, abriu efetivamente a entrada do bairro São Pedro com uma bela de uma praça, com mais de 12 mil metros de área, de lazer e de serviços, né. Então, a Praça da Família resume um pouco assim, o que seja esses 5 anos aí do nosso governo, né. Planejamento, ouvir as pessoas, aproximar o governo, fazer as obras prioritárias, né, que foram escolhidas pela comunidade, fazer os projetos, licenciá-los, buscar o recurso e aplicar. Prefeito, então, dentro
desses 5 anos aí, o senhor já destacou a Praça da Família, né, que foi uma promessa da tua campanha, que foi executada nesse último ano de governo, né? Além disso, teve agora, recentemente, a questão ali da concessão do aeroporto, né? Então, gostaria que o senhor falasse, assim, nesses 5 anos, o senhor já citou a questão da Praça da Família, mas quais foram as outras principais ações do seu governo? O nosso elevado, né, o elevado da BRF, que é uma obra do município, é a maior obra de mobilidade urbana da nossa história. A duplicação da Leopoldo Santos, o acesso novo do aeroporto, né, porque a gente já deu ordem de serviço. E as outras que eu já citei seriam tantas, mas eu tenho algumas que são emblemáticas. Por exemplo, a regularização fundiária do Borman. A regularização fundiária, muitas pessoas esquecem, mas foi feita a regularização fundiária do Goiôem, o plano diretor, que possibilita com que nós tenhamos hoje um crescimento acima da média no que se refere à construção civil, por conta que o nosso empreendedor ele tem a segurança jurídica. Atrair investimentos privados, né? As pessoas falam muito do Costão do Santinho, mais de 1 bilhão de investimentos do Costão do Santinho autorizado através de uma segurança jurídica. Não é em qualquer município que você tem um investimento privado desse porte. 1 bilhão de reais investimentos da Alfa e da Aurora no contorno extremo-oeste, motivados pelo contorno extremo-oeste. Né? 150 milhões pela Diana Foods, que é uma empresa que está se estabelecendo lá no Borman. Nós concorremos com 400 municípios na América do Sul com a Diana Foods, atraímos ela, né? Depois ficou um rally entre nós e alguns municípios do Paraná, e nós nos dedicamos, fomos lá, passamos a segurança jurídica, fizemos a estruturação jurídica. A empresa está vindo, ela é produtora de comida para pets, né? Então, veja bem, ela vai ser uma solução para a nossa agroindústria também. Vai levar o produto dela não só para o Brasil, saindo daqui, mas também para a Argentina, né? Talvez até para o Chile, para outros países, enfim. São algumas ações que o bom ânimo do prefeito e a segurança jurídica de uma prefeitura organizada, preparada, né? O licenciamento ambiental, a solução da regularização fundiária da Vila Betim, os asfaltos em área de regularização, o lixo zero como um projeto inovador, envolvente, um projeto que é para o município, né? Um projeto que envolve as pessoas, as instituições. Me levou até um congresso internacional de prefeitos, onde tinham prefeitos de 80 países. A menor cidade era nossa, a mais próxima nossa era de 600 mil habitantes. Então, são alguns projetos que dão conta de que, efetivamente, Chapecó está preparada para crescer, continuar crescendo, né? Nós temos lá o plano de resíduos sólidos. Nós fizemos ações assim, importantes que ajudaram a resolver problemas, Bruno, como, por exemplo, o GPS rural. Essa ação que a SEDEMA fez da placa de serviços, né? O cidadão sai de casa com a segurança que ele tem um referencial, georreferenciado, a casa dele é georreferenciada. Você lembra como surgiu isso? Né? Surgiu a partir de um anseio que a comunidade tinha, uma violência muito grande no interior. Efetivamente, Chapecó baniu isso. Então, são ações que eu lembro aqui de todas as áreas, né? Ações com a educação, ações com o nosso esporte, com a integração do atleta do futuro, por exemplo, nós chegamos a quase 5 mil atletas. Pois mas e daí? Isso deu o resultado que, pela primeira vez na vida, Chapecó foi campeã dos Joguinhos Abertos. Isso não é à toa, é um processo vinculado. Nós vencemos algumas questões jurídicas no que se refere à relação entre a prefeitura e as entidades do esporte amador. Nós avançamos muito nisso, criamos o time Chapecó, que o time Chapecó hoje ele é meritório, ou seja, a associação que mais mérito tem, mais recursos recebe. Tu valoriza aquele formador de atletas, e isso trouxe um resultado. A pandemia, infelizmente, nós poderíamos ter um resultado nos Jogos Abertos agora, que seriam melhores, né? Continuamos com uma referência para o desporto, continuamos disputando,
mas criamos uma situação jurídica muito confortável para a segurança daqueles que querem investir em Chapecó. Por isso que Chapecó cresce. Por isso que Chapecó é a cidade que mais emprega em Santa Catarina, é a 4ª cidade do Brasil, mesmo com a pandemia. É por isso que o bom ânimo, os bons ventos aqui da economia, eles acabam transmitindo também ao social, e nós temos índices social importantíssimos. A nossa Secretaria de Assistência Social é a mais organizada do estado de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil. Vai ficar no caixa da Secretaria de Assistência Social mais de 3 milhões. Passamos por uma pandemia que nos pegou todos de surpresa, o mundo inteiro, sem que uma pessoa sequer passasse fome, sem que uma só pessoa sequer ficasse sem atendimento. Uma rede da saúde pública capilar que fez com que nós tenhamos o melhor desempenho em letalidade das cidades de mais de 200 mil habitantes. Uma das melhores índices do Brasil e do mundo. Se nós formos nos comparar com Passo Fundo, por exemplo, lamentamos todas as 108 mortes, 107 mortes que nós temos, todas lamentamos profundamente, e nos solidarizamos com as pessoas e as famílias, e dói no nosso coração como dói nas famílias, mas se nós não tivéssemos uma saúde bem postada, investimentos certos, e se nós não tivéssemos ela capilar em todas as nossas regiões, essas mortes seriam o dobro, no mínimo. Ou seja, você, claro, não queria nenhuma, mas o que você evita também, você precisa entender que é uma política pública voltada. Por que isso? Porque lá, na Secretaria de Saúde, eu primei para colocar técnicos. A Secretaria de Saúde do nosso governo sempre foi técnica, priorizando a melhor técnica. É o exemplo que eu dou. Se tu tiver com uma dor de cabeça, né, tu não vai procurar o teu contador, né? Tu vai procurar um médico. Então, a saúde, você tem que priorizar a melhor técnica. O que deve ser feito para tratar esse problema. Isso tudo, somando-se esses esforços todos, é que me dão o título de prefeito mais feliz do Brasil. Né? Por quê? Porque chego no fim do mandato, entregando ações, com aqueles compromissos que Chapecó tinha de 30, 40 anos, como o caso do aeroporto, compromissos que Chapecó tinha há 100 anos, como o caso da regularização do Borma, né? Você que é um pouco mais idoso aí, sabe há quantos anos o Borma vem falando, lembra que falava do quadro do Borma, enfim, quantos e quantos governos. Hoje o Borma está regularizado. Os investimentos que vocês quiserem fazer no Borma têm escritura. Lá no Goiôem, nós fizemos a regularização ainda no centenário de Chapecó, as escrituras foram entregues num ato dos 100 anos de Chapecó, lá no Centro de Eventos. Qualquer investimento privado que você queira fazer, né, você hoje tem a segurança de ter um plano diretor do Borma, um plano diretor do Goiôem, né, e aí isso desenvolve a cidade de forma harmônica e equilibrada. É bom lembrar também o transporte coletivo, algo que era uma luta muito grande, né, de Chapecó. Nós conseguimos também fazer com um contrato para 30 anos, com redução, ou seja, de 2017 para cá, não houve aumento da tarifa do transporte coletivo e houve uma redução, inclusive, com o novo contrato. Os nossos abrigos de ônibus, modernos, acessíveis, para sempre, né, porque eles são de um material que você não precisa pintar, você não precisa lixar, você não enferruja, né, e ainda pode fazer a devida mídia. Essa mídia que você vai fazer ali, ela vai abater do valor do bilhete, ou seja, barateia ainda mais o nosso bilhete. Nós temos o Centro de Inovação, que é um marco divisor para a economia de Chapecó. Criamos o Centro de Inovação num conjunto com o governo do Estado, entregamos para a universidade, que junto com os empreendedores agora vai efetivamente produzir ali inovação, criatividade, tecnologia, manter as nossas cabeças pensantes aqui em Chapecó, né, permitir com que todas as mais de 20 instituições de ensino produzam
conhecimento e que esses conhecimentos fiquem em Chapecó e que aqui produzam mais através da criatividade. Ou seja, são mais ações que efetivamente demonstram, né, a nossa capacidade de fazer com que a cidade se una ao entorno do seu crescimento. Tudo isso, Bruno, não fiz sozinho, né? Agora, por exemplo, combate à Covid, nós temos um comitê multidisciplinar, né? O plano diretor multidisciplinar, todas essas ações, o plano de resíduos sólidos multidisciplinar. Fomos premiados ainda no primeiro ano pela UDESC como prefeito de gestão inovadora. Somos a cidade mais transparente de Santa Catarina, né? Segundo o Ministério Público. Tudo que eu estou dizendo são instituições não do governo, mas são instituições que nos deram esse título. Nós também temos o fato da transparência da Covid, né? Nós somos mais 22 municípios, só além de Chapecó, que tem 100% cumprido os recursos da Covid com transparência, mostrar essa transparência. A desburocratização, nós trouxemos aqui, as pessoas esquecem, mas o ano passado, né, nós trouxemos a primeira lei da desburocratização, ou seja, passou lá em Brasília a lei, nós trouxemos para cá, inclusive o relator veio aqui, fez a palestra, e nós já, antes do final do ano, já havíamos sancionado a lei que facilita as empresas, que facilita o acesso às empresas, que dá o crédito aos empresários, que facilita o nosso balcão de empregos, por exemplo, apesar da pandemia, sempre está lá 150, 200, 300, 400, 500 empregos disponíveis, né? Então, enfim, a cidade fez em todos os seus segmentos. Eu poderia falar da cultura também. Agora pagamos ontem 900 e poucos mil daquela legislação lá do governo federal, mas o município de Chapecó estava preparado, muitos municípios não estavam, nós estávamos, né? Ou seja, foram grandes ações, e eu não trouxe escrito aqui, eu estou recorrendo aqui da minha memória, né? Estou esquecendo algumas, mas isso aí demonstra muito bem o que foi esses 5 anos intensos, né? Muito intensos. O senhor estava falando das ações, obras que foram feitas nesses 5 anos, mas efetivamente teve alguma que o senhor gostaria de ter feito, mas por algum motivo, falta de dinheiro ou faltou alguma questão aí que a gente às vezes não consegue compreender, né? O senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer? Felizmente, todas a gente conseguiu, né? Eu estava me preparando, porque nós estamos nessa cobrança. Eu fui presidente da ARES, né, que é a agência que regula o saneamento em Chapecó, e insisti muito para que a Casan pudesse trazer a solução definitiva da água, que era aquele projeto que eles mesmos fizeram, a Casan, né, os técnicos da Casan, de trazer água do Chapecózinho. Então, verdadeiramente, como não dependia da prefeitura, e sim cobrança da prefeitura, notificação da ARES, reuniões com a Casan, imaginei que isso pudesse não acontecer, mas felizmente aconteceu. Ou seja, a gente conseguiu também assinar ainda esse ano. Então, assim, Bruno, gostaria de ter entregue mais regularização fundiária, gostaria. Por que não deu? A pandemia não deixou. A regularização, você tem que ter a presença das pessoas. Então, lá no Borma, nós tivemos 50, 60 reuniões, né, com grupos menores, com grupos maiores, mas muita mobilização. Com a pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer isso. Então, ficou para trás alguma coisa? Ficou, mas ficou muito bem encaminhado, né? Eu quero citar aqui a Vila Esperança, quero citar o Dom José Gomes, que está preparado, né, para que efetivamente possamos entregar a escritura, mas faltam as últimas reuniões, onde as pessoas têm que participar, têm que assinar, tem que ser reunião presencial, onde você fala com as pessoas, né? E isso não deu para fazer por conta da pandemia. Então, no mais, todas as ações que nós havíamos nos comprometido, a gente cumpriu, e ainda um pouco mais, né, que foram ações, por exemplo, de asfalto, que nós havíamos nos comprometido com 80 quilômetros, e passa de 120, 130 quilômetros, né? Só hoje já tem 110, 112. Prefeito, também falando de pandemia, né? Como foi esse ano especial para a administração municipal, que foi um
um acontecimento mundial, né? Como é que foi para a prefeitura ter que gestionar toda a questão da logística, dos cuidados, primeiro ter que fazer fechamento do comércio, depois foi abrindo aos poucos, né? E embora tem pessoas que acham que deveria fechar de novo, e o prefeito fica no meio disso, né? Tem o lado do empresário, tem o lado das pessoas que estão sofrendo com a doença. Como que foi essa gestão, né? Como foi feita? Foi desafiadora para todos, né? Para todo mundo, porque era algo que a nossa geração e gerações anteriores não haviam passado, né? E qual é a solução disso? A melhor técnica, né? Eu nunca sofri muito por esse negócio fecha, abre. Nós decidimos, e nós temos isso tudo catalogado, né? São 10 livros de todas as ações que nós fizemos durante a pandemia. Hoje, inclusive, Bruno, nós tivemos mais uma reunião com o comitê. Então, nós chamamos a melhor técnica, né? Começamos efetivamente a preparar os nossos servidores, são 1.400 servidores do município dedicados à pandemia, né, durante esse período. A excelente relação que nós temos com os 2 hospitais, um hospital cooperado, que é a Unimed, e um hospital público, que é o regional, trazendo também as discussões para um grande grupo, né, onde nós tínhamos multidisciplinas, né, ou seja, tinha empresários, tinha saúde, tinha guarda, tem, né, o grupo ainda está constituído, tem a polícia, tem os técnicos, tem os médicos, tem os enfermeiros, tem os especialistas. Então, efetivamente, nós nos reunimos com regularidade, e hoje nós tivemos esse encontro, para juntos decidir e juntos tomar a decisão. Aí sim o prefeito tomou a decisão. Nós tivemos a pandemia num certo período que nós não conhecíamos nada sobre ela. Depois tivemos uma crise do problema dos respiradores, que não tinha. Depois tivemos uma crise de insumos, que eram os remédios que efetivamente precisa para entubar, para as pessoas que estão no hospital. Tivemos uma crise também da falta de equipamentos de proteção, como máscaras e todos os equipamentos. Tivemos um pico de contágio num momento crucial nosso aqui, e num segmento que não poderia parar, que é o segmento dos alimentos, da indústria, né? Tivemos um pico lá em junho, julho, que nos preocupou. Estamos vivendo o maior momento de maior infectados, e maior número de pessoas no hospital. É agora que estamos vivendo. Então, a pandemia ela não é uma coisa pronta, ela vai te oferecendo desafios ao longo, que foram vencidos um a muitas mãos. Eu seria absolutamente injusto se eu falasse só da prefeitura, que dirá do prefeito. A cidade de Chapecó se uniu ao entorno dessa problemática. Aliás, é da nossa característica. Em cada desafio que Chapecó tem, ela acaba unindo as suas forças para alcançar os objetivos, e a pandemia nos deu mais um grande exercício de união da cidade. E nós conseguimos sim, porque em todas as pesquisas de opinião pública, você percebe lá que 98% das pessoas elas respeitam. Mas 2% de Chapecó é quase 5.000 pessoas, né? Então, o problema é que temos lá 2 ou 3% só que efetivamente não respeitam, né? Brincam com a questão. Mas, no mais, as diversas plataformas de comunicação, isso nos ajudou muito, que nós precisávamos chegar em todas as pessoas, né? As pessoas precisavam entender o que era isso e o que eles tinham que fazer para isso. Então, tudo isso foi, durante esses 10 meses, aí, um grande desafio. Caramba, cara, eu acho que ninguém estava preparado para isso, e você ser um gestor público é um desafio. Mas ser gestor público em Chapecó, talvez a carga seja um pouco mais leve, né? Porque a cidade entende que um problema como esse não é só do prefeito, é um problema de todos, e talvez esteja aí o segredo de nós termos vencido, ter chego até o fim do ano, porque a pandemia não foi vencida, né? Nós todos estamos cansados, é bem verdade, eu também estou, todo mundo está. Mas o vírus não, né? Ele não fica respeitando Natal, Ano Novo, nada. Ele está
de peito aberto aí, fazendo o contágio nas pessoas e levando uma grande preocupação, principalmente para pessoas com mais de 65 anos. Em Chapecó, a letalidade é de quase 40%. Então, é muito delicado, mas chegamos até aqui, né, nessa união de esforços. Mudando um pouco de assunto, falando agora da eleição 2020, né? O senhor veio de um cenário que assumiu, foi eleito depois, com apoio desse grupo político, né, que está no governo desde 2005, na verdade, né, da eleição de 2004. O senhor resolveu romper, diria assim, com esse grupo e apoiou uma candidatura nova, com pessoas novas, diferentes. Muitas pessoas até questionaram o senhor já sobre isso, né? Por que rompeu com o grupo Jean Rodrigues? Por que apoiou o Leonardo Granzotto? Se o senhor pudesse falar um pouco sobre toda essa construção e condução na eleição desse ano. Sim, bem tranquilo. Em 2018, quando nós apoiamos o Merizio para governador, né, vencemos o primeiro turno, no segundo turno acabou não vencendo, ganhando o governador Moisés, e também, e naquela oportunidade eu já apoiei, lá desde o primeiro turno, o Bolsonaro, né, se criou em 2018 uma força política em Brasília e uma força política em Santa Catarina. Eu, como gestor do município de Chapecó, tínhamos ainda 2 anos de mandato, tinha vários projetos para serem executados, que é esses que todo mundo está enxergando aí. Fui buscar esses recursos junto com o governo federal e junto com o governo do estado. Que, aliás, esses recursos que eu já falei no outro bloco e que estão aí, que somam, né, 144 milhões hoje e dão o resultado do maior pacote de obras da nossa história. Nunca na nossa história nós tivemos tantas obras acontecendo com recursos do governo federal, da Caixa Econômica, principalmente, do Banco do Brasil, e do governo do estado, do cofre do governo do estado. Então, quando eu fui a buscar esses recursos, Bruno, eu acabei assumindo compromissos políticos com esse grupo. Né? Esse grupo representado aí pelo Bolsonaro, a Caroline Detoni, governador Moisés, e foi aí que eu migrei também para o PSL e fiz o gesto político para atrair os recursos para a minha cidade. Né? Esse é o jogo político que é republicano, ou seja, você assume um compromisso político e recebe os seus convênios e os seus pleitos para que você consiga construir as políticas públicas na tua cidade. Não tem trauma nenhum nisso. Eu simplesmente cumpri a minha palavra. Eu disse a Caroline Detoni que o candidato do partido dela teria o meu apoio. Como ela teve candidato, teve o meu apoio. Então não há rompimento com ninguém, há assunção de compromisso e compromisso cumprido. É por isso que eu durmo tranquilo, ou seja, construir não é uma força política contra alguma coisa, de jeito nenhum. É uma força política a favor daquele projeto que havia me comprometido. Mas o resultado foi esperado? O Granzotto ficou em 4º lugar, né? Mas, assim, dentro desse contexto que o senhor fala, que teria o apoio do Bolsonaro, vindo de cima para baixo, né? Digamos assim, foi o esperado esse resultado? Veja bem, Bruno, eu não posso me comprometer pelo apoio do presidente Bolsonaro. Eu tenho que cumprir a minha parte. A minha parte foi apoiar o candidato da Caroline Detoni, que é ligado ao Bolsonaro. Esse era o meu compromisso. E eu sempre disse, deixei muito claro isso. Aonde estiver a Caroline, eu estarei. Por quê? Porque foi ela que abriu as portas lá no governo federal. E essa articulação, ela estava perfeita, junto com o governo do estado, até poucos dias, quando depois o governador passou por um processo de impeachment e fez todo um desarranjo desse processo. Mas eu continuei firme na posição que eu havia assumido. Agora, a minha posição era ajudar o candidato da Caroline Detoni viabilizar. Né? Foi isso que nós fizemos. Se o presidente apoiou, se não apoiou, se houve outros apoios ou não houve outros apoios, isso independe da minha ação. Eu não posso deixar de cumprir um compromisso porque eu acho que você não vai cumprir. Então, é uma regra básica da qual eu tenho e levo na minha vida inteira, já não sou mais criança, tenho 50 anos, assumir um compromisso, cumpra. Assumir o compromisso, cumprir. O governo federal assumiu o compromisso de financiar essas obras grandes e está financiando.
está tudo certo. O resultado da eleição é preciso respeitar, né? O atual prefeito eleito, João, é preciso respeitar, é uma liderança, já foi prefeito. Desejo todo o sucesso para ele e para o governo dele. Tudo que ele puder fazer de melhor para a nossa cidade vai ter a minha torcida lá, né? Mas também vai ter a minha fiscalização, porque eu já fui prefeito, também vou estar olhando para o governo com o olhar de ex-prefeito, né? Que é importante dizer. Lá na eleição, nós nos dedicamos, cumprimos o nosso compromisso. Agora, nós precisamos deixar o prefeito trabalhar, tem que dar todas as condições para ele trabalhar, e nós ficarmos lá como ex-prefeito, com o olhar de ex-prefeito, torcendo pela nossa cidade e desejando sucesso ao novo governo. O senhor é prefeito até dia 31 de dezembro, né? A partir de janeiro, não mais. Qual que é o futuro do Luciano Buligon? Político, pessoal, né? Toda essa questão. Sim, na verdade, eu nunca vou deixar de ser político, né? Já assumi, tenho o privilégio de ter sido o prefeito mais bem votado da história de Chapecó, de ter sido um prefeito durante 5 anos, ter sido vice-prefeito durante 3 anos. Isso traz uma responsabilidade política para o Luciano Buligon até enquanto ele viver. Eu vou ter responsabilidade política sobre a minha cidade. E vou continuar tendo, com opiniões, com gestão, com aplausos, com críticas, vou ter sim, não tenho nenhuma dúvida. O que eu vou fazer em janeiro? Tirar férias, né? Minha filha vai se formar, eu vou efetivamente montar o meu escritório para retomar minhas atividades na vida privada e vou tirar férias. Depois, ali em fevereiro, né, março, nós vamos voltar a falar do futuro, mas com certeza não vou deixar de ser político, de ter compromisso político com a minha cidade, de ser um ex-prefeito com responsabilidade. Eu tenho brincado, né, e tu colocaste na tua coluna há poucos dias, né, de que eu sou o prefeito mais feliz do Brasil, e sou mesmo, né? Sou o prefeito mais feliz do Brasil, até dia 31 de dezembro. Depois eu vou ser o ex-prefeito mais feliz do Brasil. Pode ter certeza que vou continuar muito empenhado, onde eu puder, pela minha cidade. Esse é o meu futuro, que espero que seja de saúde e paz. Prefeito, obrigado, então, pela sua entrevista aqui para o portal da Regional e Jornal Diário do Iguaçu. Só uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para a população, fique à vontade. Eu quero só dizer do privilégio, né, de ter sido prefeito, agradecer aos chapecoenses pelo carinho, agradecer a todos que me deram o privilégio de ser prefeito, eu guardo isso no meu coração. E sou e vou continuar sendo uma pessoa muito feliz, muito privilegiada por ter sido prefeito de Chapecó. Muito obrigado a todos vocês, chapecoenses, chegados aqui, nascidos aqui ou que vieram ontem para cá. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um Feliz Natal e um 2021 cheio de paz, muita saúde e vida longa. Obrigado.